Olá, amigos do Esporte Notícias. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez a gente vai bater um papo sobre os bastidores do esporte, algumas coisas interessantes que aconteceram nestes últimos dias aqui na cobertura esportiva no Brasil. E nós vamos começando a falar do Kleber Machado, nosso amigo. Fizemos curso junto lá na Anhembi Morumbi, um bom tempo atrás aí. O Kleber Machado tem sido campeão de alguns momentos inusitados e até chatos para a própria imagem dele. Na Copa do Mundo, nós estamos vendo as imagens aqui, um engraçadinho fez aquele famoso tchauzinho do Robert, mas apareceu só a mão na hora. E o Kleber fez uma cara monstro, né? Porque foi uma invasão de uma transmissão ao vivo da Rede Globo durante a Copa do Mundo. Foi até engraçado. Semana passada, a transmissão da Copa Libertadores de América, Santos e Colo-Colo, sai para o intervalo, era uma transmissão off-tube, né? O Kleber estava em estúdio aqui em São Paulo e o jogo acontecia na Vila Belmiro, lá em Santos. E, minto, não foi na Vila Belmiro, nada. Foi lá no Chile o jogo, né? Colo-Colo do Chile e Santos pela Libertadores. E aí, no intervalo, ou numa saída, numa volta de imagem, o Kleber foi apanhado com um fio aqui atrás, o fio do áudio, e uma invasão da cena por um operador de áudio, e as mãos tentando arrumar o fio, mas eles já estavam no ar. E o Kleber, mais uma vez, solta aquele olhar fulminante, né? Aquele olhar quase animal. Mas não é animal de má vontade, é coisa de aconteceu, e tecnicamente a Globo prima por não cometer erros. E é muito ruim para o apresentador quando algum erro que não causado por ele atrapalha a sua transmissão e o seu trabalho. Kleber, abração, viu? Faz tempo que a gente não se vê. Brevemente, vamos nos encontrar em algum estádio aí, aqui em São Paulo, talvez nas finais do Paulista, né? Abraço. Olha, lá no Esporte Recife, agora a gente vai falar um pacote aqui sobre animais em campo. Animais em campo. Não são jogadores, não. São animais mesmo. A gente sabe que muitos pássaros frequentam os estádios, especialmente corujas, daí até que veio aquela expressão, o ninho da coruja, que é quando a bola entra no ângulo aqui, no gol, porque as corujas que vivem em vários estádios no mundo todo, elas se aboletam no travessão, naquela posição. Daí a expressão, caiu no ninho da coruja, foi parar bem no ninho da coruja a bola, quando o jogador acerta a bola e faz o gol entrando ali no ângulo. Semana passada, jogo de um torneio Apertura lá na Colômbia, entre Deportivo Pereira e Júnior Barranquilla. Dois times colombianos, um torneio local, e um dos jogadores acidentalmente dá uma bolada justamente na coruja, que é o símbolo, é o mascote do Júnior Barranquilla. O jogo era na cidade de Barranquilla. E a pobre da coruja foi acertada pela bola e caiu meio que desmaiada no gramado. Um jogador do Deportivo Pereira, um cidadão panamenho de nome Luiz Moreno, ele foi lá e deu uma bicuda na coruja. Ele não foi agressivo de fato, vocês vendo as imagens, a gente está passando aqui as imagens para você dar uma relembrada nesse fato curioso e desagradável, especialmente para a coruja. Ele diz que tentou empurrar o bicho para ele sair de campo e talvez voar. Mas no final ele não colaborou muito porque ele acabou acertando um chute que estragou um pouquinho mais a saúde da coruja. Infelizmente, esse animal veio a falecer, por mais cuidados que tiveram. E o panamenho teve que sair escoltado do estádio, porque a torcida ficou, aliás, não só a torcida, o país todo entrou em comoção contra esse jogador pela bobagem que ele fez. Dia seguinte ele pede perdão, pede desculpas, porque não era a intenção dele mesmo agredir, e ficou mais condoído ainda quando ficou sabendo que a coruja, infelizmente, para os torcedores do Barranquilla e para quem gosta de aves, a coruja morreu acidentada num jogo de futebol. E aqui no Brasil, dias depois, no estádio da Macaca, nós estamos falando de animais em campo, né? A Macaca é a Ponte Preta de Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, nós tivemos um acidente com alguns quero-queros. Quero-quero é um bicho também que vive em planícies,
E o campo de futebol é adequado para eles, por isso que eles acabam se aninhando por ali, acabam procriando. E em todos os estádios do Brasil a gente encontra esse tipo de pássaro, que é agressivo, porque ele está defendendo os ninhos que ele criou lá dentro do campo. E lá em Moisés Lucarelli, lá no estádio da Macaca, não é diferente. Tem até um sujeito lá que cuida do estádio, ele se chama Pelé. O Pelé que cuida dos quero-queros. Mas nesse jogo aqui agora, recentemente, da Ponte Preta, um dos jogadores acidentalmente pisou num quero-quero e um outro quero-quero também, filhote, acabou tomando uma bolada. Os dois cambalearam, o juiz imediatamente, o juiz da partida, que é o seu Rodrigo Guarizo do Amaral, interrompeu o jogo e ele mesmo foi prestar os primeiros socorros para os passarinhos, para os dois quero-queros que se acidentaram ali dentro de campo. E ele carinhosamente cuidou naquele instante desses pássaros. Eles foram encaminhados posteriormente para veterinários e esses, no caso, acabaram sobrevivendo. Esses passarinhos sobreviveram, os quero-queros dos campos brasileiros. Tem muito animal em campo. E olha, tem uma outra história de animal para fechar este boletim do Esporte Notícias, que é muito engraçada. Ah não, antes do esporte, vamos falar de uma. O Thiago Leifert, hoje que eu estou gravando aqui esse boletim, fez o Globo Esporte diretamente de um estúdio virtual. E ele fez o Globo Esporte aqui de São Paulo, fez o Globo Esporte brincando o tempo todo com o estúdio virtual. Por exemplo, como eu vou fazer aqui agora, aqui é um estúdio virtual, essa televisão aqui não existe, como vocês podem ver. E ele brincou muito com isso, o Caio Ribeiro participou do programa também, e foi divertido porque mostrou um pouquinho do que é esse bastidor da televisão, essa parte técnica da televisão que você vê aí na tua casa. E fica legal, mas era um cenário virtual. Por quê? Porque o novo estúdio do Globo Esporte aqui em São Paulo, na TV Globo de São Paulo, vai estar sendo inaugurado domingo, e aí no Esporte Espetacular vai ter uma ação e tal. Bacana. Parabéns, Thiago, parabéns pela brincadeira e parabéns pelo teu trabalho aí, que é divertido, é novidade e tem sido bem aceito, é bem legal, tá bom? Parabéns, um abração aí para você também. E vamos falar lá então, para encerrar este boletim do Esporte Notícias, do esporte do Recife, que lá é conhecido como o leão. É o leão. Mais um animal dentro de campo. O Esporte Recife, que é o leão, no ano passado ia muito mal das pernas e tal, e aí convidou um pai de santo para fazer um trabalho para ajudar a conquistar campeonatos. E de fato, o esporte acabou vencendo a Copa do Brasil. A gente tem aí na imagem, essa fotografia que foi tirada lá do site da UOL, acho que está na imagem, o capitão da equipe na época, levantando a taça da Copa do Brasil. Só que esse pai de santo acabou pedindo um pagamento, que seria um búfalo. Um búfalo, é um animal, em troca dos serviços espirituais prestados ao Esporte do Recife. O que aconteceu? O Esporte do Recife não pagou essa dívida. E não pagando essa dívida, hoje todo mundo está analisando. O esporte entrou numa decadência desde então, que não consegue sair desse barranco. E só descendo barranco abaixo. O que fizeram? Chamaram o pai de santo, e no Brasil não tem tanto búfalo disponível, aliás tem pouquíssimos, né? Só em algumas criações aí muito específicas, e acabaram negociando com esse pai de santo. O Esporte do Recife assumiu, o presidente vem a público e diz assim, não, é dívida e a gente tem que pagar. E aí nós entramos em acordo com esse pai de santo e pagamos através de um boi. E ele aceitou, e promessa recebida, agora nós vamos tentar ver aí o que vai acontecer com o esporte. Se o problema do esporte era essa dívida do passado. É claro que não é espiritual. Quando a gente fica devendo alguma coisa na vida, isso amarra mesmo a nossa existência. E não é por um trabalho espiritual, não, que vai desamarrar. É você que vai resolver o problema. Mas não deixa de ser cômico, e é mais um episódio desse do esporte no Brasil, do futebol brasileiro. Mais uma história engraçada, gostosa, que a gente trouxe aqui nesse boletim do Esporte Notícias para vocês. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu sou o Bira Castellano e, como sempre, eu desejo para você e para todos os seus e para todos que estão aí assistindo a gente na internet, sucesso sempre. Até a próxima. Tchau.